Boa noite, meus amigos, que Deus possa nos abençoar nessa noite, uma vez mais, nessa tarefa que nós nos dispomos a conversar e reflexionar um pouco a respeito da nossa tão amada doutrina espírita. E agradecendo a casa que nos convida e a oportunidade do espaço, bem como o carinho de todos que nos assistem nesse instante. A nossa proposta da noite é conversar sobre alguns aspectos que nós achamos relevante em torno da dor. E buscando títulos, imaginamos que ficaria um pouco mais simpático, aspectos educadores ou educativos da dor. Mas por que nós chegamos neste tema para conversar na noite de hoje? Porque a dor invariavelmente nos visita, especialmente nos dias de hoje, nos dias tumultuosos e tumultuados que vivemos. Por conta da pandemia, por conta das dificuldades econômicas, por conta de tantas variações que a dor encontra no coração humano. E a doutrina espírita, consoladora, que nos traz tanta esperança em dias melhores, nos traz as respostas. Fomos buscar dentro da vasta bibliografia, mas especialmente naquilo que Kardec nos propõe, e em A Gênese, no capítulo 18, nós encontramos alguns aspectos que julgamos importante compartilhar com os amigos a respeito deste momento que vivemos. Porque sempre ouvimos falar, os sinais dos tempos ou o final dos tempos, e sempre nos questionamos a respeito disso, Que tempo é esse? Quando seria esse final? E que sinais seriam esses? E o que quer de fato dizer sinais dos tempos? Como os dias que a gente atravessa estão nos trazendo tantos desafios, tantas oportunidades. A gente tem ouvido das mais diferentes fontes nos nossos atendimentos, durante o atendimento fraterno, durante o acolhimento, nas conversas que temos com as inúmeras pessoas que nos buscam na casa espírita, no nosso trabalho social, no nosso trabalho profissional, nas relações, enfim, mas especialmente naqueles momentos de colóquio mais pessoal, em que a criatura acaba expondo e buscando no atendimento fraterno que a casa possibilita como uma ferramenta de auxílio terapêutica, se podemos usar essa palavra. A pessoa coloca as chagas, as dores da alma, seja na perda de um ente querido, através da pandemia, do Covid-19, a perda do emprego, as dificuldades da perda de um amor, de um amigo, de um filho que vai morar distante, um acidente, os reveses financeiros. São tantas e tão variadas as dores que não raras vezes após a criatura que nos procura, o irmão em dor, em sofrimento que nos procura, deixar a sala, não raras vezes choramos. E é saudável que a lágrima venha, é saudável que nós coloquemos a emoção nesse processo de também autoavaliação, porque a proposta da doutrina espírita é eminentemente educadora. A proposta da doutrina espírita é de que nós nos reformulemos, justamente para que não atravessemos os processos de dor com desespero, porque a dor é uma das professoras, já dissemos aqui em outras oportunidades, que Deus se utiliza em nossas vidas, Aliás, dois professores muito constantes que o Pai nos coloca sempre
ao alcance de uma consulta rápida ou mais demorada: o tempo e a dor. E a dor, quando nos visita, é uma professora bastante exigente. E quando nós buscamos na doutrina espírita as respostas para que nós saibamos enfrentar as dores, quando ouvimos as dores do próximo, temos a oportunidade de avaliar a própria. E talvez aí constatarmos, não raras vezes, o quanto reclamamos, como o português vulgo diz, de barriga cheia. Porque quando nós avaliamos a dor do próximo de um prisma, uma lupa um pouco mais alta, nós costumamos verificar que a unha encravada que nos doía não é nada. Mas é interessante porque a doutrina também nos ensina a ter respeito pela dor, seja ela qual for. Porque toda dor que se apresenta no caminho da criatura humana em desenvolvimento, neste curso preparatório aqui na Terra, toda dor leva efetivamente a um processo de desenvolvimento. Então, a dor como professora consegue extrair de nós o nosso melhor. E alguém pode nos questionar dizendo: puxa, mas então a doutrina espírita ou o Júlio está dizendo que nós devemos cultuar a dor, nós devemos ter afeto pela dor. Não. Nós devemos respeitar e buscar compreender os processos educativos que a dor nos propõe. Mas como fazer isso quando está doendo? Como, de fato, compreendermos a dor quando a dor se torna mais pungente, quando ela se torna mais constante, quando ela se instala e não tem tempo determinado para se retirar? E é sobre esse aspecto que nós gostaríamos de nos debruçar no dia de hoje, na noite de hoje. Por conta de que quando Jesus nos propõe, na sua fala de que no capítulo 9, versículo 12, quando Jesus nos diz que os sãos não têm necessidade de médico, mas os que estão doentes, isso é uma reflexão que a gente tem nesta obra. É um dos textos que fala, que Emmanuel discorre a respeito desta fala de Jesus. Nesta obra, o Evangelho por Emmanuel, na psicografia de Francisco Xavier, em várias mensagens que foram catalogadas ao longo de um determinado período. E quando Jesus coloca que são os doentes que necessitam dele e não os sãos, nós começamos a compreender um pouco também de nós, assim como aquele que nos procura, aquele que procura a casa espírita, que procura o templo, que procura a igreja, que procura o pastor, que procura o padre, que busca os consultórios. E é impressionante como nos dias de hoje, apesar da indústria farmacêutica, farmacológica estar aí avançando cada vez mais, apesar da infinidade de remédios, apesar das psicoterapias e das agendas dos psicólogos e psiquiatras estarem abarrotadas, nunca se viu em nenhum outro momento da existência da humanidade terrena dores tão contundentes e uma multidão de doentes como nós vemos nos dias de hoje, doentes da alma. E quando nós escutamos essas dores, é natural que nós observemos as próprias. E avaliando o aspecto da doutrina espírita que nos fala de reformulação, de autoconhecimento, porque quando nós identificamos dor em nós vamos avaliar, fazemos um exame. Onde dói?
qual é o aspecto de minha alma que agora me chama à reflexão? E dentre todos os exemplos que citamos, que todos estamos sujeitos, invariavelmente nos dias de hoje temos encontrado relatos de dores que têm efetivamente a ver com o vazio existencial. Joana de Ângeles, na obra O Homem Integral, vai nos lembrar, e ela frisa isso, ela vai nos lembrar que o homem não foi educado nos moldes de educação contemporâneas, o homem não foi educado para conviver com os seus momentâneos dissabores, com a sua momentânea situação de solidão, com a sua incompletude, e busca no outro, em relacionamentos muitas vezes rápidos, voláteis, como nos dias de hoje vemos, a completude de si, e não raras vezes encontra o outro na mesma busca, na mesma procura. Então somam-se as dores, multiplicam-se os traumas, e vemos por aí tantos dissabores, tantas lágrimas vertidas e tanta busca, tanta sede de amar, tanta sede de ser amado. E quando a doutrina espírita nos propõe a autoavaliação, quando ela nos propõe o olhar-se com sinceridade, sem barganhas com a consciência, é mais ou menos como nós fazemos quando encontramos aquele local de nossa casa um pouco bagunçado, um pouco cheio de trambolhos que vamos acumulando ao longo do tempo e que vamos procrastinando o dia da faxina. Mas chega o dia que está intransitável e nós necessitamos conviver melhor com o ambiente à nossa volta, assim como o ambiente interno, a nossa casa mental, o nosso coração. E aí começamos a avaliar, porque invariavelmente nós colocamos no que a psicologia moderna chama de projeção, exteriorizamos as nossas expectativas, as nossas frustrações, colocamos no outro a responsabilidade, porque é mais fácil. Sempre é mais fácil encontrarmos fora a resposta, encontrarmos fora a responsabilidade do mal que nos aflige e passamos a vida apontando dedos. Passamos os dias encontrando culpados, seja o governo federal, municipal, seja ele qual for. Culpamos nossos pais, a criação, o modelo educacional que tivemos, os traumas, os processos psicológicos de autossabotagem que não nos permitem avançar, porque é mais fácil colocarmos no exterior, no outro, a responsabilidade. E quando nós fazemos esse mergulho dentro de nós mesmos, é como se nós buscássemos nesse rio caudaloso que somos, nessa força que trazemos dentro de nós, que como o rio é uma força latente, mas que precisa ser canalizada para que possa gerar energia adequada. Quando nós buscamos este rio e vamos navegando no leito desse rio, chega um momento que nós temos que descer do barco e avançarmos a pé, porque para chegarmos à fonte, para chegarmos lá no início de tudo e compreendermos a essência da pureza desta água, nós precisamos percorrer o caminho pedregoso, cheio de obstáculos, desconhecido, porque a fonte muitas vezes está no alto das montanhas, em locais muito distantes. E essa viagem nos faz repensar tudo aquilo que vivenciávamos no rio que conhecíamos, nos faz repensar a que ponto eu deixei chegar o rio em que eu navegava. O
que foi que aconteceu para que o rio ficasse desta forma? Para que as águas ficassem tão turvas? E nesse processo de migração, nós vamos compreendendo que a busca da fonte deste rio é a busca da fonte divina que habita em nós. Porque como centelhas divinas, trazemos, como diz Emmanuel na lição número 30 do Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, Emmanuel nos traz a lição Educa. E ele diz o seguinte: na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. Então a semente, ela precisa ser colocada na profundidade da terra, para que ela possa enfrentar a própria solidão, para que ela possa enfrentar os próprios desafios de dentro de si encontrar as possibilidades da germinação latentes. Assim como o espírito, no processo de autoavaliação, de olhar-se na essência, precisa encontrar em si as potencialidades das virtudes divinas que farão com que ele germine de fato. Mas esta busca, este processo, não acontece sem a professora dor. Porque para romper e germinar, a semente precisa quebrar a crosta. Ela precisa fazer o esforço de abrir-se e não enquistar-se, não continuar enquistada. E aí, quando nós vamos verificar as maiores dificuldades que nós temos por conta dos processos que vivenciamos no dia a dia, avaliando todos esses depoimentos, todas essas buscas, todas essas histórias de vida, belíssimas histórias de vida, que ouvimos todas as semanas no atendimento fraterno, há tantos anos, na mesa mediúnica, quando os nossos irmãos desencarnados buscam, através do diálogo, encontrar o caminho, encontrar os meios para que eles possam novamente caminhar, fazer o retorno, navegar de volta à fonte. E não raras vezes choramos juntos. Não o choro desesperado de não sabermos onde está a resposta, mas o choro de compaixão e de misericórdia, porque o senso de empatia que nos nivela, o senso de empatia que nos faz colocarmos no lugar do outro, nos faz, repensando a própria vida, avaliarmos o que temos feito nos dias de hoje para que não atravessemos o vale das sombras em desespero como estes irmãos têm atravessado. E aí damos graças. E aí nos regozijamos pela bênção do Consolador prometido, que já nos traz luz à consciência e nos desperta para que, ainda encarnados, consigamos, despertos e não como a grande maioria da população encarnada na Terra hoje, vivendo um sono profundo, letárgico, do piloto automático, em que não sabe o que faz, do despertar ao adormecer, vivendo os dias um após o outro, na busca incessante das coisas voláteis, numa busca frenética
de preencher a alma numa busca de Deus sem compreenderem a resposta, porque essa resposta necessita da viagem, do mergulho dentro de si. E em a Gênese, no capítulo 18, quando o título São Chegados os Tempos e os Sinais dos Tempos fala sobre a geração nova, nós avaliamos os tempos que nós estamos vivendo, a geração nova que chega, as tribulações, o conflito de gerações, os processos educacionais em xeque, porque hoje o ser humano na sociedade contesta aquilo que lhe é posto à frente, porque já não acredita mais nos pilares que antes sustentavam a cadeia de sobrevivência no mundo, seja ela econômica, familiar, emocional, porque os resultados é que este resultado não foi o melhor para aquela criatura que passa pelo processo da dor e, não compreendendo a dor, busca responsabilizando fora as respostas. Então questiona. E a doutrina espírita nos propõe o autoquestionamento neste processo de educação. E Emmanuel, então, na lição do Fonte Viva, vai dizendo que no bloco de pedra há obras-primas de estatutária. No bloco de pedra há obras-primas. E avaliamos as grandes obras do mundo, na Grécia, tantas esculturas belíssimas. E nos vem agora uma história que ouvimos certa feita de uma criatura que observava um escultor e ele esculpia num bloco de pedra um animal perfeito, um cavalo num galope com a crina esvoaçante, o peitoral musculoso, as veias nas pernas, o detalhe dos cascos, o pelo, o brilho nos olhos. E ele observava a escultura e questionava o artista: mas como você pôde, de um bloco bruto de pedra, fazer um animal tão belo? E o escultor respondia: já estava lá, eu apenas retirei o excesso. Então, quando Emmanuel, na sua genialidade, na sua infinita sabedoria, vem nos trazer estas frases que ele deve ter pensado, trabalhado com muito cuidado para que ela pudesse ter o sentido efetivo de nos auxiliar nesse processo de busca, de autoencontro. Ele vai nos dizer que no bloco de pedra há obras-primas de estatuária, significando dizer que no bloco de pedra que imagino que sou, avaliando a metáfora da história, a potencialidade, a beleza divina já ali está. Então o que é que são esses excessos? O que são esses excessos? Senão o orgulho e o egoísmo. E quando nós vamos avaliar o egoísmo, a gente pode avaliar de várias formas, Tem uma máxima que diz, curar o de menos, meu pirão primeiro, algo assim. Quando a gente vai numa festinha infantil e a gente olha aquela mesa assim, recheada, e a gente está um pouco meio depois, e aí tu chega naquele doce que tu queria, já está no final, e aí você olha assim, não, tem mais gente que não comeu, a gente calcula
e disse: se eu for retirar o meu pedaço, não vai sobrar para ninguém mais. Fazer o quê? Um exemplo esdrúxulo do egoísmo. Mas a gente pode avaliar tantos outros que potencialmente fazem tanto mais mal à alma. Quando nós no mundo verificamos um vírus nos conclamando ao ecumenismo, porque é um vírus que não escolhe classe social, não escolhe religião, é um vírus bastante ecumênico, o Covid. E no processo de dor que encontra todos os que com ele têm contato, vai proporcionando o processo de avaliação do egoísmo, colocando no mesmo leito, lado a lado, no mesmo hospital, em leitos lado a lado, o rico e o pobre, o cristão, o muçulmano, o budista, o empresário, aquele que vive em situação de rua. Quais são as lições que necessitamos aprender nestes processos educativos da dor? A Terra é naturalmente a escola, o educandário que passa pelo processo de transformação. E nesse processo de transformação que a gente atravessa, haverão fases em que a humanidade toda, de alguma forma, entrará em contato com os processos educativos. E nesse tempo não se trata de uma mudança parcial, como diz na Gênese, mas de uma renovação limitada, ou de uma renovação limitada a certa região, mas de todo o povo, de toda uma raça, ou seja, de toda a raça humana. Então não nos iludamos, porque seja em contato direto com o vírus ou com os reflexos dos processos transformadores pelos quais a Terra passa, todos nós estamos sendo neste momento conclamados nestes tempos que são chegados, porque vemos os sinais destes tempos expostos aí, a encontrarmos o processo educador e efetivamente meditarmos nele, fazendo a busca interna e identificando os pontos que efetivamente todos procrastinamos em sanar, em limpar, em reeducar, em transformar. Vamos nos demorando na zona de conforto em que todos nos colocamos. Vamos nos demorando como há tantos séculos viemos deixando para amanhã o atendimento daquele convite que o Cristo já nos fez há tantos séculos. Quem sabe agora consigamos efetivamente aproveitar a lição para que tenhamos de fato uma reforma interna, como a doutrina espírita nos propõe, a reforma íntima tão falada, e que todos, quando chamados à reforma íntima através dos processos de estudo, de meditação, de trabalho, nós imaginamos o que na reforma? A bagunça, o transtorno, a sujeira, o caos que isso vai gerar, e psicologicamente nós temos a tendência a deixar para depois. É natural. Reforma gera transtorno, reforma gera desconforto. E nesse processo de reforma, o desconforto é exatamente aquilo que nos fará transformar o ambiente. Seja esse ambiente
externo, seja esse ambiente externo ou o ambiente interno. A reforma que a doutrina espírita nos propõe, ela efetivamente, se nós avaliarmos por esse aspecto, que psicologicamente nós possamos imaginar como transtorno, como caos, ela de fato vai nos fazer deixar para depois. É natural que no processo de uma proposta educadora de transformar um mau hábito numa virtude, substituir um mau hábito num bom, existe um processo de análise, de vigilância, de constância, de persistência. E é interessante que quando nós propomos isso nas conversas, durante o atendimento fraterno, durante as nossas falas, aos nossos irmãos que chegam em desespero à casa, buscando que alguém retire aquele momento, retire aquela sensação de dor, aquele vazio, e nós propomos uma reflexão, conversamos, enfim, vamos dentro do processo terapêutico e da inspiração que o plano espiritual nos traz para cada caso, naquele momento específico do atendimento. Vamos elaborando em conjunto, na relação que se cria de empatia, vamos elaborando em conjunto e chegando numa resolução que naquele momento, até aquele momento, não parecia palpável. E quando a criatura dá-se conta de que a responsabilidade ou que a oportunidade está ao alcance de suas mãos, nas pequenas e reais atitudes diárias de trabalho interno, nas pequenas e reais ações diárias de melhoria, de transformação do pensamento, de mudança de hábitos, como por exemplo os programas televisivos, a busca de uma leitura edificante, um bom livro de cabeceira que é um excelente amigo, um bom conselheiro e que vai nos fazendo mergulhar numa outra atmosfera, num outro patamar, numa outra sintonia, nos fazendo chegar àquele nível que o Evangelho nos propõe: ajuda-te que o céu te ajudará. Porque é bem verdade que muitos somos ainda como naquela passagem do cego de Jericó, quando Jesus aproximava-se da cidade, o cego à porta sentado, coberto com seus andrajos, gritava: Jesus Nazareno, tem piedade! E os que estavam à volta reclamavam: cala-te, a multidão o cerca, não vês que estás incomodando? Ele não virá até aqui. E ele continuava gritando: Jesus Nazareno, tem piedade! E naquela constância, naquela persistência, em determinado momento ele sente-se na presença do Mestre. E sentindo-se naquela condição de estar na presença do Senhor, aquele que poderia atender às suas necessidades, lança a mão de sua capa, de seus andrajos e levanta-se. E o Cristo, encarando-o, pergunta: que queres que te faça? Emmanuel, em Mateus, capítulo 9, versículo 12: os sãos não têm necessidade de médico, mas os que estão doentes. E o cego de Jericó entendia a doença de sua alma, compreendia a sua cegueira, levanta-se e faz aquilo que muitos de nós ainda não sabemos pedir. E ele pede a Jesus: Senhor, que eu veja. Jesus o lia as almas, não necessitava perguntar, mas como terapeuta em excelência, Jesus, o divino médico das almas, dava oportunidade a todos a quem ele se dirigia para que fizessem um movimento
de lançar em mão de sua capa, dos aspectos materiais que os recobrem, do seu orgulho, do seu egoísmo, levantarem-se em direção aos céus e pedirem com sinceridade. Porque uma prece efetivamente feita do fundo da alma, que faz as fibras do espírito entrarem na mesma sonoridade, no mesmo diapasão dos planos superiores, essa prece toca os pés da divindade. Essa prece alcança o coração de Jesus. E o médico de todas as horas irá uma vez mais impor as mãos, dando-nos o refrigério, o ânimo, para que nós consigamos de fato enxergar. Quando sabemos pedir, quando chegamos ao fundo do poço, quando perdemos tudo, quando encontramos-nos na solidão, na obscuridade, como a semente no seio da terra, é o momento de abrirmos-nos e, como o cego de Jericó, lançarmos mão das coisas materiais, lançarmos mão das inúmeras representações das máscaras, das personas, como Jung dizia, que nós temos aqui a colar uma máscara na sociedade, uma máscara em casa, uma máscara no templo, e nos colocarmos despidos, desprovidos da materialidade, especialmente nos dias de hoje, em que nos sentimos um tanto vazio, mas as respostas estão ao nosso alcance. O Cristo está à nossa frente, nos questionando: o que queres que te faça? Então, nesse processo educador, educativo que a dor nos proporciona, não façamos apologia à dor, mas compreendamos o papel que a dor tem nas nossas vidas, fazendo com que nós efetivamente mergulhemos na essência, em nosso eu profundo, encontrando lá a escultura, a obra de arte que ali está, aguardando para que nós façamos o esforço do artista que diariamente emprega o cinzel e o martelo, a fim de que possa, lascando, e quando tira lascas dói, mas retirarmos as lascas da incompreensão, da violência, da autopiedade, da autoflagelação, do vitimismo que nos encarcera e coloca fora de nós a responsabilidade da transformação, da mudança. Ninguém irá limpar o nosso quarto da bagunça. As ferramentas estão à nossa frente. A Gênese já nos traz, no capítulo 18, que fala sobre os sinais dos tempos, a necessidade da mudança, de que a Terra não passará mais pelos cataclismos, como tantos já tentaram colocar através do medo, nas predições de que a Terra se exterminaria. A Terra é um grande educandário, e a escola bendita que o Pai nos proporciona passará sim pelas transformações necessárias, através de tudo aquilo que faça com que nós encontremos a essência de fato que habita em cada um. Portanto, meus amigos, a reflexão que gostaríamos de deixar nesta noite, humildemente buscamos nestas obras concatenar algumas ideias, a fim de que nós compreendamos esta professora tão incompreendida,
que é a dor, e que o tempo, como seu companheiro leal e constante, possa ser benéfico e benévolo a todos nós, para que saibamos, dentro do tempo que nos resta na Terra, encontrarmos os caminhos da nossa fonte divina. Muita paz nos abençoe e até uma próxima oportunidade.